pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre divisão entre números decimais, que envolve números que têm vírgula, tá? Operações com números decimais, no caso, a divisão. Já peço de antemão que deixe o seu like ao final dessa aula, se você gostar, se realmente ajudar você, e que também compartilhe o vídeo, o canal, com outras pessoas, com seus colegas, amigos, nas suas redes sociais. Assista a aula até o fim, para que você possa, então, entender sobre o assunto. Vamos lá, então? Aqui temos dois exemplos a respeito do assunto. Então, como é que eu faço essa divisão aqui? Então, vamos lá. Eu vou fazer assim, ó, 23,20 da maneira mais tradicional, daquela que nós aprendemos lá quando somos pequenos, lá nos primeiros anos do ensino fundamental. Muito bem. Qual que é o problema aqui? O problema é a vírgula, tá? Como é que eu faço esse cálculo com um número que tem uma vírgula? Muito bem. Já estudamos e temos aqui no canal aulas, por exemplo, de como fazer multiplicação com números decimais. Você pode dar uma olhadinha depois e verificar sobre esse assunto. Mas olha só. Se eu, por exemplo, tirar essa vírgula, o meu problema será resolvido? Sim. Então simplesmente eu faço assim, ó. Não, não posso fazer isso. Para que eu possa resolver essa situação, eu tenho que, então, fazer algo bem simples. Como eu tenho aqui duas casas decimais à direita da vírgula, eu vou multiplicar este número aqui, ó, por 100. Sim, vamos atrelar o 100 por ele ter dois zeros. Então, se eu multiplicar esse número aqui, ó, 23,20, se eu multiplicar ele por 100, essa vírgula que está entre o 3 e o 2, ela está aqui, ela vai pular duas casas para a direita, ela virá para cá. E vindo para cá, não tendo número à sua direita, essa vírgula passa a ser desnecessária. Ou seja, eu acabo tirando ela. Então, se eu multiplicar 23,20 por 100, eu vou chegar nesse valor aqui, de 2.320. Então, eu farei isso, multiplicarei por 100. Então, a vírgula vai pular para a direita do zero, e por estar à direita do zero, eu vou simplesmente tirá-la. Então, vai acontecer isso aqui, ó. 23,20, ou seja, 2.320, dividido por 8. Só que não posso parar por aí. Veja que eu tenho uma sentença. Se eu aplico algo aqui, deste lado aqui, ó, se eu aplico no dividendo algo, que no caso foi a multiplicação por 100, terei que fazê-lo o mesmo no divisor. Então, farei que o 8 se multiplique por 100. E aí eu vou ter 800. Ora, talvez seja muito mais simples agora fazer este cálculo em vez desse, porque aqui tem uma vírgula. Então, agora eu vou resolver tendo aqui o 800. Então, quem multiplica por 800, que chega perto aqui do 2.320. A partir daqui, aí fica mais simples para você, né? Por exemplo, se eu multiplicar por 3, aqui dá 0 e 0, aqui vai dar 3 vezes 8, 24, vai passar. Então aqui, naturalmente, vai ser por 2, que vai me trazer 1.600. Certo? Fazendo meus cálculos aqui, 0, 2, o 3 não pode tirar o 6, então eu vou emprestar aqui, aqui virará 13, 13 tira 6, 7 e aqui 0. Olha que bacana, certo? Muito bem. Agora eu lhe pergunto, sobrou 720. 720 não é menor que 800? Sim. Então o que eu faço? Eu acrescento um zero, meto uma vírgula aqui. Pronto. Quem vezes 800 chega perto dos 7.200? Ora, vamos pensar na tabuada. Imagine que aqui não houvesse os zeros, tá? Fosse 72
e aqui 8. Quem vezes 8 chega no 72? O 9. Então aqui vai dar 9. 9 vezes o 800 vai dar o 7.200 e vai restar 0. Em algumas situações vai sobrar resto, não tem problema, certo? Então, resumindo, o que eu fiz aqui? Bom, para que eu pudesse tirar a vírgula daqui, como da vírgula para a direita eu tenho 2 casas, vou multiplicar por 100. Professor, se tivesse 3 casas, eu multiplicaria por 1000. Vamos lá, vamos fazer lá, como eu posso dizer, a comparação. Vou pular 3 casas porque o 1000 tem 3 zeros. Tivesse uma casa só depois da vírgula, uma casa só, então eu multiplicaria por 10, porque o 10, um zero só, ok? Muito bem, cheguei no resultado, 2.900. Beleza, pessoal? Agora, tem outra forma de resolver isso daqui, que não seja assim? Tem. Daqui a pouco eu mostro para você, tá bom? Então tá aqui, ó. Resultado 2,9. Agora, quando você tem aqui uma divisão onde os dois números, eles têm vírgula, e aí? Bom, vamos lá, vamos montar aqui, ó, 0,5 dividido pelo 0,25. Muito bem. Nesse caso, quando tanto no dividendo como no divisor você tem números decimais, o que você tem que fazer? Bom, o ideal é que você tire a vírgula, como eu fiz aqui. Tá? Então, o que você tem que fazer? Você vai se basear, você vai pegar como referência o número decimal que tem mais casas decimais à direita. Então, quais dos dois tem mais casas decimais à direita? Veja bem, eu não estou perguntando quem é o maior. O maior aqui é o 0,5, que é a mesma coisa que 0,50. O maior é ele. Estou perguntando quem tem mais casas decimais aqui dos dois números. Então, é o 0,25, certo? Então, eu vou me ter como referência ele. Então, se eu tivesse que tirar aqui, ó, se eu tivesse que tirar a vírgula dele, por que número eu teria que multiplicar o 0,25? Olha só, o mesmo exemplo daqui de cima. Aqui também tinha 2 casas decimais à direita, eu tive que multiplicar por 100. Então, eu tenho que multiplicar por 100 o 0,25. Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, vai acontecer que se eu pular 2 casas à direita, a vírgula está aqui, ela vai pular para cá. E pulando para depois do 5, não tem número aqui, ó, ela acaba ficando sem nenhuma função. Ou seja, este número multiplicado por 100 dá 0,25, que é o mesmo que 25. Ou seja, tirei a vírgula. Então, estou multiplicando 0,25 por 100. E fazendo isso, deu 25. E este aqui, professor, o que eu faço com ele? Bom, como eu multipliquei por 100 aqui no divisor, farei o mesmo no dividendo. Vou multiplicar por 100. Veja, por que eu primeiro trabalhei com ele? Repito, porque dos dois aqui que são decimais, o que tem mais casas decimais à direita da vírgula era ele. Pois então, comecei por ele. Se fosse aqui o que tivesse mais casas decimais à direita, eu começaria trabalhando com ele. Então, eu estou multiplicando por 100. Se eu pegar o 0,5 e multiplicar por 100, o que vai acontecer? Ó, vou copiar ele, sem a vírgula. A vírgula não está aqui e não é por 100 que eu estou multiplicando. Então, o que acontece? Eu vou ter que pular 2 casas para a direita. Mas e agora, professor? Só tem um número aqui, só tem uma casa. Então, eu acrescento o 0. Então, a vírgula está aqui, ela vai pular 2 casas à direita, ela virá para cá. Ou seja, 0,5 vezes 100 é 50, porque essa vírgula passa não tem mais função e 0 à esquerda não tem valor. Ou seja, o resultado é 50. 0,5 vezes 100, 50. Então, o meu número, que aqui era 0,5, ele vai passar a ser 50. Ficou mais fácil do que fazer essa aqui, ó. 0,5
dividido por 0,25. Aqui, 50 dividido por 25. Pega a calculadora aí sua e divida este número por este. Depois, guarda o resultado. Depois faça o mesmo com esse. Você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Então, é claro que nos dias de hoje, você não vai fazer conta. Se você tiver a opção de usar uma calculadora, você não vai perder tempo de fazer a conta no lápis. Você vai fazer na calculadora. No entanto, quando você, por exemplo, estiver fazendo uma prova, participando de um concurso público, ou então estiver fazendo assim, alguma atividade que você é proibido de utilizar a calculadora, você tem que saber fazer essa conta, porque senão você vai se dar mal. Então aqui, ó, fazendo a conta vai dar 2, certo? Então aqui em cima deu 2,9 e aqui embaixo vai me dar 2. Beleza? Tem uma outra forma de resolver isso aqui? Sim, assim como este exercício de cima. Então vamos a ele. Muito bem, dei aqui uma arrumadinha, apaguei o que eu tinha feito e vou resolver ambos os exercícios de outra forma, tá bom? Aí você escolhe o método que você acha mais interessante de se fazer. Como é que eu vou fazer? Bom, eu vou usar frações. Eu vou transformar um número decimal aqui em uma fração. Bom, para isso você tem que ter a habilidade de fazer isso. Aqui no vídeo, aqui no canal, aliás, você tem aula sobre como você representar um número decimal na forma de fração, tá bom? Então, olha só, como é que eu faço aqui o 23 na forma de fração, 23,20? Não tem duas casas decimais? Pois é. Depois da vírgula aqui, ó, duas casas decimais. Então, eu vou copiar esse número sem a vírgula, faço a barra, como tem duas casas decimais depois da vírgula, vou colocar sobre 100. Então, quer dizer, professor, que aqui, se tivesse 3 casas, é sobre 1000, porque são 3 zeros. Ó, duas casas decimais depois da vírgula, 2 zeros. Se fosse 3 casas, 3 zeros. 4 casas depois da vírgula, 4 zeros. Uma casa decimal depois da vírgula, então seria só um zero aqui, seria 10. Ok? É assim. Dividido por 8. Aí vai cair no conceito chamado divisão entre frações. Então, o que eu vou fazer agora? Simples. Como o 8 não é uma fração, é um número inteiro, eu coloco barra sobre 1 para que ele seja representado por uma fração. Como é que eu faço a divisão entre frações? Copio a primeira fração, como ela está, faço vezes, isso mesmo, vezes. E por que eu coloco vezes? Por que eu inverto a operação? Porque eu vou inverter a outra fração. O 1 vai subir e o 8 vai descer. Olha só o que vai acontecer. Eu faço 23 vezes 1. Agora estou multiplicando o numerador pelo numerador e farei o mesmo embaixo. Então, 2.320 vezes 1, o próprio 2.320. 100 vezes 8, 800. Aí, para que você tenha o mesmo resultado que eu tive na conta anterior aqui que eu fiz, basta você pegar e dividir o 2.320 por 800. E essa conta eu não vou fazer porque já está feita. Se você voltar ao vídeo, tá? Quando eu resolvi esse exercício aqui daquela outra forma, eu fiz a divisão aqui, você tem a conta. Então, tem esse método. Como é que eu faria embaixo? A mesma coisa. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso aqui se tornar uma fração? 0,5, então copio 0,5 sem a vírgula. Quantas casas decimais à direita eu tenho aqui, ó, da vírgula para a direita? Eu tenho uma casa só. Então, é um zero só acompanhado do 1. Ou seja, 0,5 sobre 10. Dividido por 0,25. Vou fazer a mesma coisa. Vou copiar esse número sem a vírgula. Então fica 0,25 barra. Ok? Quantas casas à direita eu tenho? 2. Então aqui serão 2 zeros e 1. Certo? Como o zero aqui
não tem mais a vírgula depois dele, ele se torna inoperante, não preciso mais desse zero. Ou seja, ficou 5 décimos dividido por, aliás, 5 décimos dividido por 25 centésimos. Agora, a partir daqui, tem várias maneiras de se fazer. Várias maneiras. Eu poderia simplificar essa fração e essa, antes de fazer o cálculo da divisão, ou eu posso já fazer a divisão para depois fazer a simplificação. Mas olha só o que eu vou fazer. Que tem várias maneiras de fazer, tá? Vou fazer como eu fiz aqui em cima. Copio 5 décimos multiplicado pelo inverso da segunda fração. 100 sobre 25. Agora olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer a simplificação. Eu poderia, por exemplo, multiplicar o 5 pelo 100 e o 10 pelo 25. Vou fazer diferente. Veja em diagonal aqui, ó. Diagonal. Eu tenho 0 aqui e tenho 2 aqui. O que é simplificar? Quando eu divido pelo mesmo valor em cima e embaixo. Eu posso, como tem zeros, eu posso cortar o 0 aqui e apenas um 0 aqui. Não posso cortar o outro porque aqui não tem 2 zeros, só tem um. Posso só fazer... Olha só o que aconteceu. Aqui vai virar 1 e aqui vai virar 10. E nessa diagonal aqui, o que eu posso fazer? Veja, o 5 aqui, ó, e o 25, eles têm algo em comum. O 25 é múltiplo do 5. O 5 tem como 25 na sua tabuada. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Se eu dividir por 5 aqui e aqui, o que vai acontecer? Aqui, 5 dividido por 5 vai virar 1. Olha só o que vai acontecer na minha continha. Aqui vai virar 1. Ok? Aqui já virou 1, porque eu cortei esse 0. Beleza? Multiplicado por... Aqui é um 10. E 25 dividido por 5, porque eu estou dividindo pelo mesmo número em cima e embaixo, que vira 5. Vamos resolver isso daqui. Olha que facinho. 1 sobre 1 é como se fosse, ó, 1 em cima ou embaixo na fração, é como se fosse 1 dividido por 1. Quanto é 1 dividido por 1? 1 dividido por 1 é 1. Certo? E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Quanto é 10 dividido por 5? 2. E quanto é essa multiplicação? 2. Ou seja, deu o mesmo resultado daquela conta que eu fiz anteriormente aqui. Eu fiz diferente disso. Tá? Então, quando você tem uma operação que envolve números decimais, você, no caso, divisão de números decimais, você tem a escolha de fazer daquela maneira que eu ensinei, tá? Você colocar um número na chave, que nem eu fiz aqui, né? E olhar aqui quantas casas decimais, acrescentar 0, eu fiz assim aqui embaixo também. Ou então, não fazer assim, transformar o número decimal numa fração e utilizar os conceitos de frações quando você está fazendo a divisão entre frações. Também vai chegar no mesmo resultado. Tá? Então, é interessante saber fazer a conta. Claro, já vou falar de novo. Quando você tem a oportunidade você tem que fazer um cálculo, e você tem uma calculadora do seu lado, você não vai pegar o papel e vai fazer a conta. Eu, que sou professor, eu vou lá e na calculadora eu faço a conta. Ok? Legal, é para isso que serve a calculadora, ela é importante. No entanto, se eu, que faço muito as minhas contas nas calculadoras, se eu precisar fazer na mão, não puder fazer na calculadora, se eu estiver fazendo uma prova, se eu estiver fazendo um exame, participando de um concurso público, e eu não posso usar a calculadora, eu não vou ter problema, porque eu sei fazer na mão. Então é interessante saber fazer o cálculo, não apenas ter o vício de qualquer conta que você precisa, você vai lá na calculadora. É importante saber resolver também quando você não puder utilizar a calculadora. Isso acontece muito. Você vai fazer uma prova, participar de um vestibular, de um concurso público, você infelizmente não vai poder usar meios tecnológicos para resolver os cálculos, você vai ter que saber fazer, tá bom? Então, se você gostou da aula, deixa o seu like, ajuda o canal, você sabe que ajuda, compartilhe nas suas redes sociais e fique atento
para as próximas aulas, porque vamos ter mais aulas sobre o assunto. Gente, um grande abraço e até a próxima vez.